Ô, Leandro Rezende, então, pelo que a gente pescou ali da fala do Théo Cury, podemos imaginar que vai ficar por conta do Milton Ribeiro mesmo resolver isso ou dar alguma explicação? Olha, Tainá, existe essa ideia dentro do governo, dentro da própria bancada evangélica também, né? No final de semana aqui, a gente conversou com o líder da bancada evangélica, o Sóstenes Cavalcante, é uma liderança importante nessa história toda, porque o Milton Ribeiro é um pastor evangélico, né? Chegou lá com esse apoio, com essa presença de levar um dos pilares de sustentação do presidente Jair Bolsonaro para dentro do Ministério da Educação, e o Sóstenes fez aqui para a gente no sábado uma avaliação de que quem tem que responder por isso é o Milton Ribeiro, né? De que é ele quem precisa se justificar, e lembrou que desde o princípio ele defendeu o afastamento do ministro, enfim, ele tentou separar bem o que está acontecendo agora do presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma linha que está sendo perseguida pelo governo, de dizer que as instituições funcionaram nesse caso e quem tem que dar a polícia a palavra sobre isso agora é a Polícia Federal. Nesse mesmo sentido, me falou hoje o líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho, lembrando que a articulação por uma CPI do MEC, ela depende, além das assinaturas, de uma disposição do senador Rodrigo Pacheco em furar a fila de CPIs que já foram formalmente apresentadas ao Senado, né? Ele defendeu que as CPIs, inclusive a que ele propôs para investigar obras inacabadas desde as gestões do PT no Ministério da Educação, para que essa CPI seja colocada na frente, já que ela teve as suas assinaturas apresentadas primeiro. E ele foi nessa mesma linha de dizer que agora quem está fazendo o seu trabalho é a Polícia Federal, que já produziu uma série de documentos sobre essa investigação e levou o Ministério Público Federal a apontar uma suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro nessa investigação, colocou nominalmente o nome do presidente nessa apuração. E aí agora esperar para ver o que a política resolve disso, né? O que se prevê para amanhã é um dia de muita pressão lá no Senado, em cima sobretudo do Rodrigo Pacheco, e aí ver se essa CPI sai ou não sai do papel. Pelo que a gente conversou com a oposição na sexta-feira, final de semana e hoje também, há um clima mais... a oposição está animada, está dizendo que essa CPI vai para frente, a ver se vão conseguir a partir de amanhã. Qual deve ser, Renata, o contra-ataque da base governista para esvaziar essa CPI? Já estão se articulando? Opa, já estão sim, desde a semana passada. Ainda na sexta-feira, eu contava aqui no 360 de que a gente tem nessa articulação para tentar tirar assinaturas, né? Porque essa é a estratégia mais eficiente, você pegar e fazer com que senadores que colocaram ali seu nome para viabilizar a criação da CPI falem, olha, desisti, repensei, não é bem por aí. Então você tem, capitaneando esses esforços, tanto o senador Flávio Bolsonaro, até o próprio ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, isso segundo integrantes do governo. Então eles estão ali dedicados aí atrás desses senadores. Na sexta-feira ainda contei, o senador Giordano, que deu a última assinatura, ele está ali nesse mapa que eles fizeram de pessoas a serem abordadas. Leandro até trouxe um acréscimo, né, que ele não é o único, os senadores do MDB como um todo estão ali sendo mapeados. Então a gente tem, por um lado, sim, esse esforço do governo, que já data desde a semana passada, relatamos, e tem também, Leandro também bem lembrou agora, o movimento que aí é da articulação do governo, o líder do governo lá na casa já indica isso, de que, olha, se for para colocar então essa CPI de pé, tem que colocar as outras, inclusive CPIs que o governo está patrocinando. O atalho que a oposição pode ter é usar o mesmo instrumento que ela fez para valer a CPI da Covid, que é a judicialização. Ô, Yuri Pita, ainda falando sobre essa possível CPI do MEC, tem a leitura, né, da criação da CPI pelo Rodrigo Pacheco. O Randolfo já falou que espera que ele vá fazer isso, a oposição está se articulando. Mas o que você imagina, hein? Tem clima para isso? Como é que fica a pressão dos dois lados sobre Rodrigo Pacheco? Existe essa pressão, Tainá. Um fato ali, o copo meio cheio para a oposição é o fato de embora ser um ano eleitoral, você não ter tantas cadeiras no Senado sendo renovadas, haveria um espaço maior para a oposição conseguir fazer a instalação e conseguir fazer essa CPI funcionar mesmo num calendário que naturalmente o Congresso Nacional praticamente para de funcionar
por causa das campanhas nos estados. Agora, o copo meio vazio é que, de fato, existe aí toda uma discussão em relação à ordem de CPIs, muita disputa de plenário entre governo e oposição. Agora, a gente tem que lembrar também que a concepção, o conceito de CPI é ser um instrumento da minoria e não da maioria. A gente lembra que houve até semana passada, ou no fim da semana retrasada, o governo federal falando ele próprio em patrocinar a abertura de uma CPI em relação à Petrobras, quando havia todo aquele imbróglio ainda para a sucessão da Petrobras e diante da reação de um aumento de combustíveis 2 dias depois do Congresso Nacional ter aprovado aquela lei que limitou o ICMS nos estados e que vocês estavam falando dessa polêmica agora há pouco. Ou seja, lembrar que CPI é um instrumento típico de minoria e não de maioria. Mas é sim um instrumento, é sim uma estratégia política da maioria de base governista colocar as suas CPIs. Isso a gente vê acontecer principalmente em assembleias legislativas ou mesmo em câmaras municipais. A grande questão é que chegou-se num ponto de ver esse tipo de estratégia ocorrendo no Senado dessa forma, o que não é tão usual, uma casa que é mais conhecida, tradicionalmente conhecida pela ponderação e sendo ali palco de uma disputa mais acirrada num dos assuntos que é mais espinhosos para o governo federal, que são essas suspeitas de irregularidade no Ministério da Educação.